Muito boa tarde a todos. É uma honra estar mais uma vez aqui no 4º Congresso de Nacional da Magistratura do Trabalho e 2º Congresso Internacional da Magistratura do Trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema que me é muito caro. Nós vamos falar sobre os órgãos gestores de mão de obra, e trazendo aqui para a plateia os gestores desses órgãos e o setor empresarial, representado pelo Ricardo Molitzas. Nós estamos aqui, então, para discutir o coração da operação portuária nos portos públicos sob a ótica trabalhista. Os órgãos gestores de mão de obra, os órgãos, né, que vive um momento de inflexão com as propostas de reforma da legislação portuária. Né? Discute-se hoje não apenas a modernização infraestrutural, mas a modernização das relações de trabalho, a introdução de novas tecnologias e, é claro, o impacto legislativo do PL 733 de 2025. E para nos dar um panorama 360 graus desse cenário, né, da governança, saúde do trabalhador, passando também pela visão empresarial e legislativa, nós temos, como disse, 4 grandes especialistas, né? Então, sem mais delongas, vou chamar o nosso primeiro painelista, o Dr. Evandro Schmidt-Pause, diretor executivo do Ógmo Santos. Evandro Schmidt-Pause, diretor do Ógmo de Santos, diretor executivo do Ógmo de Santos, engenheiro químico pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Relações Internacionais pela Fundação Lusíadas, em Gestão Portuária pela Universidade de São Paulo e em Gestão Empresarial pela Northwestern University. Atua há mais de 30 anos em funções de alta gestão em empresas nacionais e internacionais, como Unilever, Louis Dreyfus Company, Biosev e Paranapanema, sendo os últimos 7 anos como diretor executivo do Ógmo Santos. Evandro, a palavra é sua. Boa tarde. Inicialmente gostaria de cumprimentar o doutor Ataíde e a doutora Xana, colega aqui de painel, em nome de quem cumprimento a todos os demais colegas desse painel e também toda a plateia. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao ministro Douglas Alencar e ao desembargador Celso Pio pelo honroso convite para que os órgãos pudessem ter um painel específico para contar um pouco da sua história e trazer aqui o bom debate em relação à sua atividade. Queria ainda fazer um agradecimento também especial, diferentemente aqui do título me dado de doutor, eu sou apenas um engenheiro químico, então o meu material aqui contou com a revisão de um doutor Lucas Anjos, meu colega de Ógmo, que me agraciou aqui com excelente apoio para que pudéssemos ter a nossa apresentação. Obrigado ao Lucas por essa contribuição. Bom, o Ógmo, órgão de gestão de mão de obra do trabalho, constituído na forma de entidade civil de natureza legal sem fins lucrativos, previsto inicialmente na Lei 8.630 de 93, atualmente no artigo 32 e seguinte da Lei 12.815 de 2013. Historicamente, com o advento da Lei 8.630, os ógmos surgiram para centralizar e unificar a gestão e o fornecimento de mão de obra, de modo a centralizar em uma única entidade e privada, mantida pelos operadores portuários que operam no porto organizado, permitindo oferecer iguais oportunidades de trabalho, bem como melhores condições de saúde, higiene e segurança do trabalho aos trabalhadores portuários, especialmente os avulsos. Assim, cabem aos órgãos as atribuições relacionadas à gestão do fornecimento de mão de obra portuária às empresas que atuam nos portos. Mormente aquelas competências previstas no artigo 32 e 33 da Lei 12.815, tais como, e não somente, manter o registro e o cadastro de trabalhadores portuários, administrar o fornecimento aos operadores portuários de mão de obra, treinar e habilitar os trabalhadores portuários, receber requisições feitas pelos operadores portuários quanto ao trabalho avulso, a ser executado e fazer escalação dos trabalhadores portuários que executarão, arrecadar e repassar aos trabalhadores os valores devidos pelos trabalhos realizados, entre outras. Nesse ponto, cabe reforçar
o disposto no artigo 39 da Lei 12.815 de 2013, em especial a finalidade não lucrativa dos órgãos e o objetivo específico vinculado à gestão de mão de obra. Nessa lógica, cabe destacar que o modelo instituído pelo legislador, segundo o qual os operadores portuários, usuários da mão de obra avulsa, se organizem em uma entidade sem fins lucrativos para a gestão da atividade portuária avulsa, revela-se, sob a ótica econômica, a forma mais eficiente e competitiva de administração do sistema. Isso porque os próprios operadores portuários atuam simultaneamente como gestores e usuários dos serviços, o que implica que os custos de administração, tradicionalmente denominados de verbas de custeio, devem ser, por concepção, os menores possíveis, limitados ao estritamente necessário para o cumprimento das atividades e obrigações legais atribuídas aos órgãos gestores, sem incidência de tributos ou aplicação de qualquer margem de lucratividade. A Lei 12.815 de 2013 prevê em seu artigo 34 ainda que o exercício das atribuições dos órgãos não implica em vínculo empregatício com os trabalhadores portuários avulsos por eles geridos. Assim, aduz-se que, inexistindo vínculo empregatício entre o trabalhador portuário avulso e o órgão, eventual relação jurídica de trabalho se estabelece diretamente com o operador portuário contratante da mão de obra. Destaque-se, inclusive, que é o operador portuário quem negocia os instrumentos coletivos aplicáveis, sejam acordos ou convenções coletivas. Vejam que o artigo 43 da Lei 12.815 de 2013 é expresso ao indicar que os atores sociais que devem firmar a negociação coletiva, entidades representativas dos trabalhadores portuários avulso e dos operadores portuários, não havendo qualquer participação ou ingerência dos órgãos nesse sentido. Nessa linha, o órgão, por sua própria natureza jurídica e destinação legal, deveria se manter-se como entidade enxuta, como um passivo trabalhista reduzido, limitado essencialmente a eventuais demandas propostas por seus próprios colaboradores. A controvérsia, contudo, decorre da interpretação do parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 12.815, que atribui ao órgão responsabilidade solidária com os operadores portuários quanto à remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e quanto às indenizações decorrentes de acidente de trabalho. No entanto, importa registrar que a responsabilidade solidária aos órgãos, atribuída aos órgãos, não pode ser interpretada de forma ampliada e ilimitada, de modo a transformá-lo em corresponsável automático por todas as obrigações dos operadores portuários, como se houvesse entre eles formação de um grupo econômico. Como já mencionado, o órgão possui natureza de associação civil sem fins lucrativos, criado exclusivamente para executar funções legalmente delimitadas, tais como selecionar, qualificar, habilitar e intermediar a mão de obra portuária avulsa. Sua atuação não apresenta elementos de atividade empresarial, não visa lucro, não presta serviço de natureza comercial nem desenvolve qualquer tipo de atividade produtiva própria. Trata-se de entidade voltada ao cumprimento de finalidades legais específicas e não de agente econômico inserido no mercado. Seria mais coerente que as responsabilidades do órgão perante as atribuições trabalhistas fossem subsidiária em relação aos operadores portuários e não solidária, dado que esses são os efetivos tomadores da mão de obra e responsáveis diretos pela relação jurídica mantida com os trabalhadores portuários avulsos. A interpretação extensiva e ilimitada do parágrafo 2º do artigo 33 acabou produzindo ao longo do tempo uma distorção prática, de modo que tanto os trabalhadores quanto a própria Justiça do Trabalho passaram a entender o órgão como responsável único e direto pelo passivo trabalhista, transferindo-lhe o ônus de buscar posteriormente o caminho e alternativas para o custeio desses valores pelos operadores portuários. Vejamos o que diz o relatório da auditoria do TCU, Acordo 622 de 2024. A solidariedade do órgão gestor de mão de obra portuária com o operador onera os bons operadores ao invés dos maus, entre outras coisas. Além do contexto acima, imprescindível mencionar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5766 pelo STF, que mudou na prática a sistemática de responsabilidade pelas despesas processuais para os beneficiários da justiça gratuita, bem como a compreensão da jurisprudência TST sobre os requisitos para o acesso à justiça gratuita, o que faz com que baste declarar a condição de hipossuficiência
econômica para a obtenção do benefício. Esse conjunto de fatores resultou em um ambiente onde praticamente não existem obstáculos ou mecanismos de desincentivo ao ajuizamento de ações trabalhistas. No contexto específico da mão de obra portuária avulsa, essa falta de restrição tem levado a um aumento exponencial de reclamações trabalhistas, muitas delas sem base jurídica sólida, criando um cenário de assédio processual contra os órgãos. Avançando, a Lei 12.815, em seu artigo 36, prevê ainda que o órgão deverá observar normas do contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Já o parágrafo único do artigo 32 da mencionada lei estabelece que, caso celebrado o contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho entre os trabalhadores e tomadores de serviço, o disposto neste instrumento precederá o órgão gestor e dispensará sua intervenção nas relações entre capital e trabalho no porto. Infere-se do parágrafo acima que, na ausência de previsão específica em acordo ou convenção coletiva de trabalho, o órgão poderá, nos limites das suas atribuições legais, definir normas relacionadas à gestão de mão de obra portuária avulsa, o que inclui regras de assiduidade, compulsoriedade, treinamento e engajamentos. Ocorre que, em razão da interpretação equivocada por parte de representantes trabalhadores, atos do tipo são levados à discussão em âmbito judicial, o que acaba para obstar, ou ao menos dificultar, o regular exercício das competências legalmente atribuídas ao órgão, comprometendo a efetividade da gestão da mão de obra avulsa. Vejamos o que diz o relatório da auditoria do TCU, também Acordo 622. De maneira similar, a submissão das regras de assiduidade, compulsoriedade e negociação coletiva possibilita a existência de um cenário factualmente observado, no qual existe a demanda por um TPA, existe disponibilidade do PA para prestar o serviço solicitado, mas não há um engajamento efetivo do trabalho, ficando o operador sem a mão de obra necessária, evidenciando mais um foco de ineficiência portuária. Há ainda o fato de que a inscrição no cadastro ou registro do trabalhador portuário avulso junto ao órgão extingue-se apenas por morte ou cancelamento. Não obstante, o cancelamento da inscrição no cadastro ou registro de trabalhadores portuários avulsos, mediante regular procedimento administrativo disciplinar, enfrenta na prática significativo entrave decorrente da atuação da comissão paritária prevista na própria lei dos portos, compostas por representantes de operadores e trabalhadores. Em diversos casos, o segmento laboral atua de forma notadamente corporativista, tendendo a obstar o andamento dos procedimentos disciplinares e a impedir o efetivo cancelamento do registro de trabalhadores desidiosos. Este cenário acaba por gerar uma espécie de estabilidade ao trabalhador portuário avulso, que mesmo apresentando desempenho insatisfatório ou violando normas e procedimentos operacionais, permanece no sistema ógmo, comprometendo a eficiência e a disciplina na gestão da mão de obra avulsa. Vejamos o que dispôs o relatório da auditoria do TCU. Assim, não lhe é facultado, em qualquer hipótese, excluir trabalhadores de registro para fins de gestão do quadro de pessoal. Desta maneira, trabalhadores que eventualmente não se adaptam às constantes mudanças do setor permanecerão trabalhando, ainda que de forma ineficiente, indefinidamente. Em resumo, o órgão passou a ser o responsável por um passivo trabalhista que não deu causa, enquanto sua capacidade de gerir de forma eficiente a mão de obra portuária avulsa permaneceu limitada. Este cenário resultou tanto na assunção de elevado passivo judicial quanto na dificuldade de assegurar que apenas trabalhadores comprometidos, responsáveis e adequadamente habilitados permanecessem ativos no sistema. Somado às gestões inadequadas verificadas em períodos passados, esse conjunto contribuiu para a formação de órgãos ineficientes, com custos operacionais elevados e, em alguns casos, passivos trabalhistas bilionários. Como consequência, consolidou-se um estigma de que os conflitos inerentes à relação capital e trabalho avulso decorreriam exclusivamente da existência e atuação dos órgãos. Esse panorama, entretanto, mudou, vem sendo alterado nos últimos anos, na medida em que os operadores portuários associados aos diversos órgãos passaram a enfrentar de forma direta e profissional essas distorções históricas, promovendo uma profunda reestruturação institucional, com a adoção das melhores práticas de mercado, alinhadas aos melhores padrões de gestão e governança corporativa. Essas medidas implementadas destacam-se: contratação de equipes técnicas qualificadas, profissionais especializadas, implementação de planejamento estratégico, adoção de sistema de escala eletrônica remota,
criação de fundos específicos para pagamento de passivos, condução de negociações visando antecipação de pagamentos com redução de valores, automação de processos administrativos e operacionais, investimentos em sistemas e infraestrutura de tecnologia e informação, racionalização e redução de custos operacionais e ingresso de novos trabalhadores avulsos mediante processos seletivos privados, pautados em critérios de transparência, isonomia e mérito. Como exemplo prático, posso destacar a experiência do Ogmo Santos, que nos últimos 7 anos promoveu uma ampla reestruturação administrativa. Durante esse período, o quadro de colaboradores próprios foi reduzido de 136 para 59 colaboradores. Como resultado, conseguimos diminuir em mais de 40% os custos operacionais e administrativos. Também implementamos a escala remota, intensificamos ações para reduzir o passivo trabalhista e criamos um fundo específico para quitar as dívidas. Paralelamente, adotamos procedimentos operacionais padronizados, reforçamos nossas práticas de transparência e governança e, atualmente, todos os membros do Conselho de Gestão da entidade passaram a contar com formação especializada como curso de conselheiro de administração de escolas de primeira linha. Apesar dos avanços significativos, ainda há espaço para melhoria e aperfeiçoamento. Nesse contexto, a revisão do marco legal portuário, atualmente em debate no Congresso Nacional, tornou-se oportunidade ímpar para corrigir as distorções presentes na legislação vigente e estabelecer instrumentos jurídicos adequados para que os órgãos possam exercer de forma plena e eficiente a gestão da mão de obra avulsa, conforme os objetivos originalmente previstos em sua criação. Caminhando para o final da minha apresentação, cito alguns dos pontos que precisam e devem ser endereçados na revisão do marco legal. Muitos desses já sugeridos pelo TCU através do Acórdão 622/2024, que teve o eminente ministro Antônio Anastasia, acho que está até presente aqui como relator. Extinguir a comissão paritária. Substituir a exclusividade prevista no artigo 40, parágrafo 2º, pela prioridade, possibilitar que os operadores portuários definam o tamanho e a composição das equipes, possibilitar que os órgãos estabeleçam regras de celeridade e compulsoriedade, estabelecer mecanismos para que os órgãos possam efetivamente cancelar inscrições no cadastro e no registro. É o único caminho que temos para que realmente possamos fazer a gestão da mão de obra. Não há de se imaginar nenhum local do país existe uma estabilidade como esta, que só aquele profissional pode fazer. A possibilidade de exercer o trabalho tem que ser pela qualificação e não pela pessoa. Extinguir solidariedade prevista no artigo 33 e, na minha visão, eliminar o cadastro com manutenção apenas do registro do trabalhador portuário avulso, como forma de garantir igualdade ao acesso de ofertas de trabalho. Em resumo, os órgãos foram criados para ser um mecanismo eficiente. A sua lógica e a sua concepção assim o é. As dificuldades legais e a relação de capital e trabalho não permitiu que isso fosse levado a pleno. A gestão atual vem trabalhando no sentido de diminuir e eliminar essas dificuldades, mas só a mudança legal poderá avançar. E gostaria de parabenizar aqui FENOP e as federações pelo avanço nas negociações, que entendo que abarcam a ampla maioria, se não a totalidade de nossas sugestões. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Evandro. Parabéns pela excelente explanação. E para mim, que iniciei minha jornada no Ogmo de Santos, é muito gratificante ver, né, como o Ogmo de Santos cresceu em governança, em processos tecnológicos, inovações, isso trazendo muito mais eficiência para o maior complexo portuário da América Latina, né? Seguindo o nosso painel, nós vamos aqui ouvir agora a doutora Xana Carolina Bertol, que é diretora executiva do Ogmo de Paranaguá. Doutora Xana, ela é advogada com especialização em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Unicuritiba, possui MBA executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é diretora executiva do Ogmo Paranaguá e coordenadora adjunta do Comitê Técnico de Ogmos da Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP, idealizadora e diretora de Marketing e Comunicação da Associação Mulheres e Portos e membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, ABDPM.
Doutora Xana, a palavra é toda sua. Boa tarde a todas e a todos. Eu falo um pouquinho alto, espero não atrapalhar ali os outros painéis. Mas, Ataíde, obrigada pelo convite. Cumprimento você, que é o nosso presidente de mesa. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui participando do Congresso Nacional e Internacional da Magistratura. Quero agradecer profundamente o convite feito pelo desembargador Celso Pio e pelo ministro Douglas de Alencar, e podendo estar aqui falando de um tema tão importante, que é o ógmo dentro das relações do trabalho portuário. E antes de eu começar a falar, e acho que o Evandro contextualizou muito bem aqui, as lentes que a gente deve colocar quando a gente está falando agora de ógmos. Eu peço que todos coloquem as lentes de hoje, as lentes do presente, e não aquela lente do passado, em que a gente, como bem colocou o Evandro, tinha uma imagem estigmatizada do ógmo, né? Para muitos, ele veio para um custo, né, como sendo um custo para o operador portuário. Para o trabalhador, ele era visto como alguém que estava roubando ali o espaço de trabalho deles. E houve uma verdadeira transformação dos ógmos ao longo aí, dessas 3 décadas. Então, hoje, os ógmos eles estão muito mais profissionais. Muitos ógmos aqui adotam uma cultura de empresa privada, em que eles têm um produto, que é a mão de obra portuária, e eles têm o seu cliente, que são os operadores portuários e os tomadores de serviço. Ele pode não ter um lucro, né, ao final do exercício, somos entidades sem fins lucrativos. No entanto, ele produz um resultado que faz com que seus associados, não é, Taíde, obtenham o lucro. Então, essas lentes que a gente hoje quer que vocês enxerguem os ógmos. E aqui, falando um pouquinho, deixa eu ver aqui. Não. Ai, obrigada. Tá bom. E aí, eu gosto muito desse slide, que ele traz um contraste e que define muito bem o propósito do ógmo, né? Então, o ógmo veio para acabar com o favoritismo na distribuição de trabalho, para criar uma proteção ao trabalhador portuário avulso e uma segurança aos operadores portuários. Então, o porto que a gente tinha antes do ógmo era exatamente esse que vocês estão olhando nesta foto, né? Trabalhadores sem nenhum equipamento de proteção, sem uniforme, usando chinelo, né? E carregando ali os sacos nas costas. Durante essas 3 décadas, a gente teve uma evolução. E hoje, a gente tem os portos contando com trabalhadores, utilizando equipamentos de proteção, como a gente está vendo ali na imagem ao lado, portando todos os EPIs, portando uniforme, e aqui eles estão fazendo ginástica laboral antes do início das suas atividades. Este é o porto que a gente tem hoje com os ógmos. Mas, como bem colocou o Evandro, a gente teve 3 décadas de muitos desafios. E aqui eu vou elencar 3 dos principais desafios que os ógmos enfrentaram, alguns já colocados aqui. E eu não poderia deixar de falar sobre o gargalo do treinamento e da qualificação desses trabalhadores. Muitos aqui sabem que todo o setor recolhe 2,5% do MMO a título, né, de treinamento e qualificação dos trabalhadores, não só portuários, aquaviários e da pesca. No entanto, o acesso a esses recursos, eles se tornam quase que ínfimos. Nós tivemos aí anos em que os ógmos não receberam nada, e não estou falando aqui da pandemia, estou falando de 2 anos atrás, em que Paranaguá, mesmo tendo recolhido 3 milhões e meio no ano, não recebeu nada para treinar e qualificar essa mão de obra, o que faz com que os operadores portuários acabem recolhendo em duplicidade esses valores. Isso dificulta os ógmos treinarem esses trabalhadores para um porto do futuro. Treinar esses trabalhadores, o perfil deles, para o porto que a gente está
vislumbrando lá na frente. Então, a dificuldade do treinamento, temos hoje uma possibilidade com o PL 733, em que esses recursos serão destinados ao Senat, ao SESC-Senat, e que isso possibilita uma maior ampliação de recebimento desses valores pelo OGMO. Então, esse é um grande desafio, muito bem debatido já pelas federações, já estando no acordo que foi feito. Estou com uma dificuldade nesse. Para lá, né? Então. Então tá bom, obrigada. Também não poderia deixar de colocar aqui o peso que os órgãos carregam em relação à solidariedade. Muito bem também colocado pelo Evandro. Um peso de solidariedade num passivo que ele não criou. Não são ações voltadas contra o OGMO por falta de observância das suas atribuições ou finalidades previstas na lei, e sim da efetiva tomada de mão de obra pelos operadores portuários. E aqui eu destaco, nós temos uma lei que hoje remete todas as condições de trabalho à negociação coletiva, e assim foi feito. E muito desse passivo que a gente tem discutido e que é um peso muito grande nos órgãos é justamente pela invalidade pelo Poder Judiciário de cláusulas de convenções e acordos coletivos de trabalho. E isso, acho que aliado e somado ao fato da facilidade de ingresso desses trabalhadores com essas ações, porque eles não têm nenhum ônus no ajuizamento por conta de que uma simples declaração de pobreza isenta eles de custas e honorários. Eu estou falando aqui, não generalizando todos os portos, mas mesmo depois da reforma de 2017, temos ainda muitos portos em que os órgãos sofrem essas ações, esse verdadeiro assédio processual, e não há nenhuma penalidade para os trabalhadores. Diferente de Paranaguá, aqui, felizmente, a gente consegue que tenha, né, o pagamento por eles dessas custas, a gente acaba juntando toda a remuneração deles, mas a consequência disso é um custo exponencial nos órgãos. Temos a fuga de operadores hoje associados ao OGMO, que, como bem colocou o Evandro aqui, não querem pagar a conta daquele operador que acabou falindo, que acabou saindo do sistema, e uma barreira de entrada para novos associados do OGMO. A verdade é que o OGMO se tornou um verdadeiro garantidor universal de todos os créditos dos trabalhadores portuários avulsos. Terceiro ponto que eu trago aqui como um grande desafio que os OGMOs vêm enfrentando são as limitações impostas pela própria legislação dos portos. Infelizmente, os OGMOs hoje não têm ferramentas de gestão para atuar quanto à entrada e saída de trabalhadores. Hoje, para que um trabalhador saia do sistema, pela lei, ele tem que passar por um processo disciplinar ou ele tem que vir a óbito. Então, o OGMO não tem a liberdade de tirar um trabalhador do sistema que talvez não esteja atingindo os níveis de performance que deveria para as operações portuárias. Temos uma dificuldade muito grande. Obrigada. Temos uma dificuldade muito grande em aplicação de controle de assiduidade, de controle de compulsoriedade. Muitos OGMOs não conseguem aplicar isso de forma autônoma, necessitando que isso esteja numa convenção, num acordo coletivo. E as consequências são, a gente acaba não tendo um comprometimento, muitas vezes dessa mão de obra, porque o trabalhador acaba escolhendo não só quando trabalhar, mas onde trabalhar. Então, temos essas possibilidades hoje vistas aqui no PL, mas é um efeito negativo que acaba recaindo sobre os órgãos. Mas mesmo com todas essas dificuldades, eu quis trazer aqui que os OGMOs superaram muitos OGMOs aqui. Eu trago o case de Paranaguá, mas Evandro já trouxe de Santos, e eu tenho certeza que muitos OGMOs atingiram resultados, mesmo com todas essas amarras legais. Então, aqui eu trago alguns números de Paranaguá. Nós estamos pelo segundo ano consecutivo com uma redução no número de avarias
e isso é decorrente de todos os programas que a gente tem de saúde e segurança desses trabalhadores. Então, a gente tem TPA essencial, que avalia não só a produtividade da mão de obra, no entanto, uma produtividade pautada em todos os critérios de segurança. Temos programas de blitz nas operações portuárias, isso em conjunto com Portos do Paraná, com todos os operadores portuários. Como eu coloquei no começo, temos a ginástica laboral, então, que a gente vem aplicando, e isso reflete não só na redução no número de avarias, como também na redução pelo segundo ano consecutivo no número de acidentes de trabalho. Inclusive, agora em 2025, nós ficamos 90 dias sem registrar nenhum acidente de trabalho envolvendo trabalhadores portuários avulsos no Porto de Paranaguá. Temos dificuldade de treinamento? Temos. No entanto, a gente não entrega uma mão de obra para o operador portuário que não esteja treinada. Então, toda a mão de obra hoje entregue aos operadores portuários, ela está treinada e capacitada. Escala transparente, né, um dos grandes propósitos do OGMO, distribuir de forma igualitária essa mão de obra, numa escala transparente. Então, é uma escala igualitária, é uma escala que hoje a gente tem vários modelos que adotam a compulsoriedade na escala. Nós temos em Paranaguá hoje todo o nosso cadastro que ingressou através de um processo tanto interno, de migração da categoria do bloco para outras categorias, como um processo externo de seleção, em que os cadastrados eles não têm direito à escolha. Então, eles completam as equipes, preenchem as vagas que sobraram das equipes. Então, esse é um grande avanço. Fizemos toda essa negociação via Ministério Público do Trabalho. Atuamos como um facilitador do operador portuário, ou seja, hoje o OGMO Paranaguá é responsável pela entrega da água em toda a faixa portuária, é responsável pelo transporte interno entre os berços dos trabalhadores, e como eu coloquei há pouco, temos diversos programas de reconhecimento e valorização dessa mão de obra, e isso reflete nos resultados que a gente traz aqui. E como eu coloquei, os OGMOs hoje já estão se preparando para trabalhar o perfil de mão de obra que vai operar no Porto do Futuro, no Porto 4.0, não só em relação ao treinamento específico em equipamentos, mas o perfil desse trabalhador para operar em equipamentos remotos. Então, todos os OGMOs hoje já estão atentos a isso e com a possibilidade da gente ter uma maior ampliação dos recursos, que hoje, infelizmente, não vem, mas que possam vir do Fundo de Desenvolvimento Profissional Marítimo, isso facilita muito. E o PL traz muitas oportunidades para os OGMOs, de fortalecer os OGMOs, tanto na aplicação das normas disciplinares desses trabalhadores, que hoje a gente sabe que é muito difícil. Evandro colocou aqui a questão da comissão paritária, como o próprio termo já diz, né, formada de forma paritária, então não se chega a um consenso na aplicação da penalidade que será feita, e isso acaba criando, como o próprio relatório do TCU colocou, uma cultura de impunidade desses trabalhadores. Então, o PL traz a oportunidade do OGMO aplicar essas normas disciplinares, aplicar regras e controles de assiduidade e compulsoriedade, a gestão, né, das escalas, o acesso a esses recursos. Isso cria uma grande possibilidade para os OGMOs se fortalecerem. Mas, por outro lado, o PL também abre espaço para que uma empresa privada forneça mão de obra avulsa, não nas mesmas condições que o OGMO, não dentro das mesmas regras do jogo. Então, a gente observa, até eu coloco ali, hoje o OGMO tem mais de 11 incisos e parágrafos de obrigações na lei, principalmente a responsabilidade solidária, que é um peso muito grande, enquanto a gente olha essas empresas que terão ali apenas 4 deveres, e dentre elas têm a responsabilidade subsidiária, porque são empresas terceirizadas. Então, não somos contra a concorrência, muito pelo contrário, entendemos que a concorrência ela seja saudável e impulsiona a produtividade. Ontem a gente viu isso na palestra aqui, mas queremos concorrer todos nas mesmas condições e nas mesmas regras do jogo. E para que a gente tenha um OGMO forte, para que a gente tenha um OGMO de escalas justas e transparentes, com trabalhadores qualificados, trabalhadores treinados,
Hoje os órgãos já possuem sistemas confiáveis de escalação e pagamento desses trabalhadores. Muitos órgãos já equalizaram seus passivos trabalhistas, inclusive colocando dentro dos seus próprios estatutos sociais mecanismos de proteção dos operadores portuários contra aqueles operadores que deixam de operar. E levando em consideração que hoje os órgãos têm um modelo econômico muito vantajoso, porque os órgãos são entidades sem fins lucrativos e todo o resultado que eles têm são revertidos para os seus associados. Então, eu acredito que o futuro da gestão da mão de obra, ela não está naqueles que têm menos responsabilidade, e sim naquela entidade que garanta a igualdade na distribuição do trabalho, a proteção do trabalhador portuário avulso, e com isso, leve segurança para o operador portuário. Obrigada. Muito obrigado, doutora Xana. Parabéns pela excelente explanação. Nós vimos inicialmente a robustez da governança no OGMO de Santos, inovações tecnológicas, e através do case de Paranaguá aprofundamos mais sobre o elemento humano. A tecnologia, a governança e a inovação, elas só são eficazes se o trabalhador também estiver qualificado e preparado para essas transformações inevitáveis no mundo do trabalho. Continuando a nosso painel, eu chamo aqui ao palco o Silvio Lobato, que é o diretor executivo do OGMO de Belém e Vila do Conde, para nos colocar a sua exposição. O Silvio Lobato como disse, diretor executivo do OGMO de Belém e Vila do Conde, é administrador, tem MBA em gestão empresarial e MBA em controladoria e gestão financeira. Ele é diretor do OGMO de Belém e Vila do Conde, consultor empresarial, especialistas em finanças e gestão portuária. Silvio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Saúdo na figura do doutor Ataíde e dos meus pares, todos os presentes aqui. Faço um agradecimento especial ao ministro Douglas e ao desembargador Celso, que deram essa oportunidade para a gente. Eu tenho 12 anos de OGMO, e aqui, talvez o ministro e o desembargador não tenham ideia da oportunidade que eles estão dando para a gente. Como a Xana bem falou, que as pessoas vejam a gente com outras lentes. Eu vou ousar dividir a história do OGMO em duas partes. A primeira é que, mais ou menos há 12, 15 anos atrás, os OGMOs começaram a se reestruturar. E hoje somos altamente eficientes. E eu acho que um outro marco divisor desta nossa história é justamente hoje, quando a gente começa a poder mostrar o que fazemos, quando a gente começa a ter a oportunidade de dizer quem somos, apresentar tudo de bom que a gente tem feito. O principal desafio que eu tenho aqui doutora Ataíde, é falar depois de Evandro e Xana. Não é fácil, não é fácil. Mas ao ouvir o Evandro e a Xana, eu lembrei de uma situação que aconteceu ontem. Eu acho que foi o doutor Pestana, falou da teoria da realidade. Vocês fizeram aqui agora um exercício da teoria da realidade. E é muito interessante porque, assim, apesar de tudo, apesar das amarras, e eu não vou entrar no mérito porque existem essas amarras na lei, apesar das limitações que os OGMOs possuem, somos eficientes, conseguimos sermos eficientes. Essas limitações, os passivos que não criamos, mas precisamos administrar, fizeram da gente instituições capazes
de entregar ao operador portuário aquilo que ele precisa para a sua finalidade. Eu acho que esse é o grande legado que a gente traz, né? Da dureza, nós encontramos alternativas. Das limitações, encontramos caminhos. Das dificuldades, encontramos saídas. Isso é muito importante para a gente. O outro desafio que a gente começa agora, com a possibilidade de ter voz, é justamente mostrar o custo. Falar um pouquinho de custo, né? Obviamente que os operadores portuários têm razão quando eles falam que uma operação portuária hoje tem um alto custo. É verdade, eu não discordo disso. Mas existe algo que é muito importante que se diga agora. Esse custo que existe, né? O que o Ogmo representa nesse custo? Apenas 6%. De cada R$100 que se paga de uma operação portuária, apenas R$6 significa Ogmo. E com cada R$6, por R$6, o operador tem um Ogmo eficiente, tem diretores executivos como Evandro, como Xana, tem uma eficiente gestão de folha de pagamento, tem uma eficiente gestão de segurança e saúde do trabalhador, né? E tem uma eficiente assessoria jurídica, porque nós precisávamos, foi muito importante para nós nos qualificarmos nisso tudo. Então, o que o operador leva, né, por R$6, é toda essa eficiência que o Ogmo tem, né? Quando a gente fala de assessoria trabalhista, né, quem é mais eficiente no que diz respeito ao direito portuário, ao direito do trabalhador, ao direito, no caso do porto, do que os nossos advogados? Eles precisaram se especializar, porque a lei não nos favorecia. E isso é muito importante. Eu acho que essa é a mensagem. O quanto isso custa, né? O quanto custa, né, o Ogmo para a eficiência do Ogmo custa para o operador portuário. Isso tem que ser dito, isso tem que ser demonstrado. E a gente começa a ter voz, a gente começa a ter condições de apresentar isso, apresentar o quanto é inversamente proporcional a eficiência que temos com o custo que representamos. E o que entregamos? Porque se existe operação portuária, né, sem nenhuma presunção aqui, é porque nós, Ogmos, conseguimos intermediar muito bem a relação entre operador portuário e trabalhador portuário. Para o trabalhador portuário também nós somos, né, eficientes, porque nós cuidamos deles, né, nós tratamos deles, né, nós cuidamos da saúde deles, nós temos a preocupação com a segurança deles. E isso é o Ogmo, isso somos nós, né? Para encerrar, para falar sobre o próximo, o que vem pela frente de desafios para os Ogmos, é simples. A gente só precisa continuar sendo Ogmo. A gente só precisa continuar sendo eficiente. E se a gente continuar sendo eficiente, da forma como vem a lei, né, que vai nos dar liberdade, que vai nos dar possibilidades, que vai nos dar alternativas que nesses 30 anos nunca tivemos, nós seremos muito mais eficientes e muito melhores do que somos agora. Era essa a mensagem que eu queria dar, era essa a mensagem que eu queria deixar, uma mensagem de otimismo enquanto Ogmo, né? Otimismo de que agora sim, né, a gente vai conseguir ser melhor, muito melhor. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Ataíde. Obrigado, Silvio. Parabéns pela excelente exposição. E foi um ponto fundamental, né, para a gente fazer a transição
para o nosso último painelista, que vai trazer a visão empresarial e o que se espera, que o setor empresarial espera com as mudanças da visão do modelo de trabalho portuário, com as propostas que estão sendo colocadas aí no PL 733. E eu chamo ao palco, então, Ricardo Molitsas, representante do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Dr. Ricardo Molitsas é formado em Direito e pós-graduado em Direito do Trabalho Portuário e Marítimo pela Universidade Santa Cecília, possui MBA em Logística Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e mais de 40 anos de experiência em grandes empresas, com atuação na gestão de operações, logística, melhoria de processos e modernização tecnológica no setor portuário. Atualmente é diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, diretor de assuntos legislativos da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, a BDPM, diretor da Associação Comercial de Santos, ACS, vice-presidente do Instituto Brasil Logística, o IBL, além de presidente do Conselho do Santos Export e membro do Conselho Nacional do Fórum Brasil Export. Ricardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Me escutam bem, porque eu não escuto eu falando. Aí é meio complicado isso, né? Bom, inicialmente eu gostaria de expressar minha satisfação em participar deste congresso e cumprimentar todos os envolvidos na realização desse importante evento. Na pessoa do ministro Douglas Alencar Rodrigues e do desembargador Celso Pio. Estar aqui é uma oportunidade única, como meus colegas disseram, para debatermos um tema de relevância para a eficiência e o futuro das operações portuárias em todo o Brasil. E aqui, Xana, eu vou tentar trazer a visão com outra lente. O foco da nossa exposição é a função vital do órgão gestor de mão de obra, o OGMO, sobre a ótica da entidade que representa os operadores portuários do Estado de São Paulo. A modernização dos portos brasileiros foi um processo longo e complexo, catalisado pela publicação da Lei 8.630 de 1993, conhecida à época como a Lei de Modernização dos Portos. Essa legislação não apenas redefiniu a estrutura operacional, mas também impôs a criação de novas instituições e a renegociação profunda das relações de trabalho. O SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, é um produto direto e um agente fundamental desta modernização. Sua fundação ocorreu precisamente em 1993, logo após a promulgação da Lei 8.630. O sindicato nasceu com uma missão clara e ambiciosa: defender os direitos e os interesses legítimos dos operadores portuários, ao mesmo tempo em que buscava estabelecer um diálogo construtivo e contínuo. Essa defesa e articulação envolve os trabalhadores portuários, tanto avulsos quanto vinculados, as diversas categorias empresariais do setor, os governantes em todas as esferas e, fundamentalmente, todos os stakeholders envolvidos no projeto de modernização dos portos brasileiros. O SOPESP, portanto, não é apenas um defensor de interesses, mas um mediador e um pilar de estabilidade nas relações capital-trabalho. O impacto do SOPESP foi imediato e transformador. Em seu primeiro ano de atuação, o sindicato negociou e estabeleceu as primeiras convenções coletivas de trabalho. Este foi um marco importante, pois estabeleceu o Regulamento Geral formal, transparente e negociado para as relações entre o capital e o trabalho no Porto de Santos. 2 anos depois, 1995, o SOPESP aprimorou a sua estrutura de governança. Modificou sua forma de gestão para criar uma forma permanente o seu conselho diretor, o seu conselho fiscal e as câmaras setoriais. O objetivo dessa reestruturação era institucionalizar um fórum qualificado para debater, analisar e, finalmente, negociar tanto as convenções quanto os acordos coletivos setoriais com todas as categorias de trabalhadores portuários.
Desde então, o Sopesp tem se dedicado a um trabalho incansável na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, sempre com o foco na competitividade do nosso setor. Isso se traduz em uma interação constante e proativa com as autoridades intervenientes, os sindicatos laborais e a sociedade como um todo. Ao longo de sua história, o Sopesp superou inúmeros desafios, o que apenas reforçou sua competência e qualificação para defender os direitos dos operadores portuários, construindo um legado sólido de conquistas, avanços regulatórios e bons exemplos de gestão e negociação. O órgão gestor de mão de obra, surge neste panorama como entidade de importância capital nas relações de trabalho portuário do Brasil. Sua criação foi originalmente determinada pela Lei 8.630 e sua existência e função mantidas e reafirmadas pela legislação atual, a 12.815. A fundação do órgão representou um ponto de inflexão na gestão da mão de obra. Foi a transição de um modelo, muitas vezes informal e historicamente ligado à gestão sindical, para um sistema de gestão organizada, formalizado e profissionalmente administrado. O órgão é inequivocadamente um parceiro estratégico essencial para que o setor portuário consiga atingir seus objetivos de desenvolvimento, produtividade e segurança. Sua função transcende a mera intermediação da mão de obra. O órgão abrange responsabilidades cruciais que impactam diretamente a produtividade, a eficiência logística e a segurança operacional de todos os terminais. É o agente que assegura a escalação justa, a qualificação dos trabalhadores e o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Em 2017, o Conselho Diretor do Sopesp tomou uma decisão estratégica que marcou uma nova era da gestão. Iniciou-se o processo denominado profissionalização do Sopesp e do órgão. Essa iniciativa visava injetar um novo nível de expertise e gestão de mercado nas entidades. Profissionais de mercado com relevante experiência no setor portuário e logístico foram trazidos para integrar as equipes de ambas as entidades. Paralelamente, foi nomeado um conselho gestor para o órgão. A finalidade deste conselho era acompanhar de perto e direcionar de forma estratégica todas as questões relacionadas àquela entidade, garantindo que suas ações estivessem alinhadas com as melhores práticas de governança e as necessidades dos operadores portuários. A partir desse momento, as entidades se dedicaram a uma discussão exaustiva e à aprovação de planejamentos estratégicos para ambas as entidades. Foi expressamente indicada a necessidade de que o órgão e o Sopesp trabalharem em conjunto em determinados assuntos para garantir o atingimento dos objetivos estratégicos. Esta sinergia era particularmente crítica naqueles temas diretamente ligados à gestão da mão de obra avulsa, que é o cerne da operação portuária. Gostaria de trazer aqui aos senhores 2 casos, dentre tantos outros, em que esse trabalho conjunto atingiu excelentes resultados. Durante a pandemia, na lista de prioridades estabelecida pelo governo federal, os trabalhadores portuários seriam os penúltimos a serem vacinados. Neste momento, entendemos que precisaríamos atuar para que essa situação fosse ajustada e trabalhamos junto aos governos municipais, estaduais e federal para mudar essa situação, considerando que a atividade de esportes não tinha sido interrompida. Aliás, foi um período em que recordes de movimentação foram registrados. Nesse momento, o órgão precisou providenciar a implantação da escala eletrônica, que permitisse aos trabalhadores se escalarem sem que fosse necessário a ida aos pontos de escalação, evitando assim as aglomerações que ocorriam nesses momentos. Finalmente conseguimos, depois de várias conversas com as autoridades públicas, secretarias de saúde estadual e municipal, órgão, colocar os portuários em prioridade de vacinação. Iniciamos, então, um trabalho de identificação de todo o público de trabalhadores portuários, junto com o órgão e outras associações do setor. E preparamos uma lista com identificação
de 14.141 pessoas a serem vacinadas, compreendidas entre os municípios de Santos, Guarujá e Cubatão. Finalmente, realizamos a vacinação com a coordenação do SOPESP e a operacionalização das Secretarias de Saúde de Santos, Guarujá e Cubatão, dos dias 5 a 10 de junho de 2021. No campo das negociações coletivas, essa atuação integrada e persistente, que exigiu anos de trabalho coordenado e extensas negociações complexas, rendeu frutos de importância histórica para o Porto de Santos. Há que se destacar como resultado desse trabalho conjunto a assinatura de 7 convenções coletivas de trabalho com os vários sindicatos de mão de obra avulsa nos anos de 2024 e 2025. E aqui eu preciso fazer menção à pessoa que conduziu essas negociações, embora envolvido uma OGMO, SOPESP, uma série de pessoas. Aqui está aqui junto com a gente a doutora Gislaine Herédia, que é negociadora do SOPESP, que conduziu essas negociações, que concluiu aqui com 7 convenções coletivas assinadas. A relevância desse feito não pode ser subestimada. A assinatura de um número tão significativo de convenções de trabalho não acontecia no Porto há mais de 10 anos. Isso demonstra o sucesso da nova abordagem de gestão e negociação. Importante relembrar que o OGMO é a entidade legitimamente responsável pela aplicação e execução das regras e condições estabelecidas nessas convenções coletivas. Temas vitais para a modernidade e a sustentabilidade das operações portuárias foram regrados e formalizados nas novas convenções de trabalho. Olhando para as necessidades futuras das operações portuárias, um dos avanços mais relevantes, dentre outros, foi a chegada de novos trabalhadores ao sistema. Através de concurso público, 880 novos trabalhadores foram integrados ao sistema de trabalho avulso do Porto. Além disso, permanecem já selecionados pelo mesmo concurso público mais de 740 trabalhadores pré-aprovados para suprir novas necessidades de escalação e qualificação ao longo dos próximos 2 anos. Essa renovação do quadro é essencial para garantir a fluidez e a capacidade de resposta do Porto ao crescimento do comércio exterior. É imperativo mencionar que a discussão sobre o futuro do setor portuário continua ativa e dinâmica no cenário legislativo. Atualmente, o projeto de lei 733/2025 está em discussão em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. O objetivo central deste projeto é modernizar a legislação que rege o setor, abordando temas essenciais para a contínua evolução e competitividade dos portos brasileiros. Dentro de suas competências e de sua missão de defender o setor, o SOPESP tem procurado ativamente contribuir com as discussões em curso, oferecendo expertise técnica e subsídios para aprimorar o texto desse projeto de lei. O aprimoramento da legislação é fundamental para dar segurança jurídica, atrair investimentos e consolidar o modelo de gestão portuária. Independente dos avanços que certamente o PL 733 trará para o setor, o SOPESP e o OGMO seguem trabalhando em conjunto. A agenda de trabalho é vasta e engloba outros vários temas cruciais para a melhoria da relação capital-trabalho. A certeza é que esta parceria estratégica, com sua gestão moderna e profissional, continuará a aumentar a eficiência na gestão da mão de obra avulsa e, consequentemente, contribuirá de forma decisiva para o atendimento das necessidades operacionais dos operadores portuários e para o incremento da produtividade nas operações dos portos brasileiros, proporcionando a necessária fluidez, legalidade e qualidade dos serviços prestados. Obrigado. Parabéns, Ricardo, excelente explanação e um excelente ponto, né? A sinergia entre sindicato de operadores e OGMO é fundamental para que o processo de gestão de mão de obra seja realmente eficiente e eficaz. Chegamos ao fim, né, do nosso painel. Gostaria mais uma vez de agradecer aos meus colegas de painel, Xana, Evandro, Silvio, Ricardo, obrigado por aceitar o convite.
de estar aqui conosco. O que nós vimos aqui hoje foi uma demonstração clara de que a modernização portuária é um tripé formado por governança, tecnologia, valorização humana e segurança jurídica. O desafio do PL 733 de 2025 e da gestão diária dos ógmos é manter esse tripé equilibrado para garantir a competitividade do Brasil no comércio exterior. Agradeço também profundamente o convite feito pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues, desembargador Celso Pio e o Zilmar Assis, nos dando a oportunidade desse painel sobre ógmos, que, como disse, é um assunto muito caro e muito necessário. Muito obrigado a todos e tenham um excelente congresso.